Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rogério, fazemos parte do canal Peregrino, somos todos peregrinos. E o nosso lema aqui é Deus é bom sempre. Deus é amor sempre. Deus é compaixão. Muitas pessoas ainda têm na sua mente, no seu coração, um Deus que brinca com a gente, que testa, que prova. Estou passando por um momento de provação, Deus está me testando, Deus está me provando. Deus é onisciente, onipotente, Deus não precisa, Deus não necessita te provar para ver a sua fé. Ele sabe o que está dentro do seu coração, Ele sabe os seus pensamentos. Diz o Salmo, antes mesmo da palavra chegar à minha boca, o Senhor já sabe o que está acontecendo. Então Deus não precisa. As provações acontecem porque somos fracos, somos humanos, somos limitados. Não sei você, se você sabe, mas se eu beliscar aqui eu sinto dor, né? Se eu tropeçar, eu sinto dor. E eu não sei se você sabe que um dia nós vamos morrer. Porque nós somos assim, falíveis, fracos. Um dia estamos aqui, no outro não. Então a vida nos traz a provação porque é natural da vida. Todo ser humano tem problema. Todo ser humano tem dificuldade. Às vezes menos, às vezes mais. O importante é saber lidar com esses problemas. Mas nós temos que tirar da mentalidade que Deus está nos provando. Gente, Deus é amor, Deus é compaixão. Deus não prova ninguém, Deus não testa ninguém. Deus é inacessível ao mal, diz São Paulo. Inacessível ao mal. Preste bastante atenção nisso. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é inacessível ao mal. E Deus quer nos dar a graça de viver a plenitude. Porque Ele diz, eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. Só que muitas vezes nós deixamos a mentalidade que Deus é distante, Deus testa, Deus prova, Deus não ama, Deus tem preferência por pessoas, porque essa pessoa consegue graças, essa consegue milagres e eu não. Por quê? Muitos motivos. Depois nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Por que muitas pessoas conseguem graças de Deus e outras não? Mas uma coisa que eu quero te dar agora, nesse momento, é o caminho mais curto para o milagre, para uma graça. Qual o caminho mais curto, mais próximo para alcançar uma graça? Mais rápido. Se chama compaixão. A palavra compaixão nos traz a graça do milagre. O sentir, o compadecer, o viver a compaixão de Deus pelo próximo faz com que aconteça um milagre. De onde que eu tiro isso? Da Bíblia. Eu vou pegar 3 exemplos e você pode procurar na Bíblia depois para você ver. Todas as vezes que a palavra da compaixão aparece, logo depois vem um milagre. E não é um milagre qualquer, é um milagre grande, um milagre verdadeiro. Todo milagre de Jesus é verdadeiro, mas é um milagre imenso. Por exemplo, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de 11 a 17. O milagre que ele reviveu, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus vai entrando na cidade de Naim e vai saindo um cortejo. Na frente a mãe, viúva, e que perdia seu único filho. A palavra fala, o Senhor teve compaixão dela. Tocou no ombro e disse, não chores. Foi direto para o esquife, para o caixão, tocou no esquife, algo que era proibido naquela época. Alguém tocar e ele ia se tornar impuro. Jesus toca para o cortejo e ordena ao jovem. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o jovem levanta. Olha que lindo. Ele ordenou ao jovem. Ele não perguntou, quer viver de novo? Quer voltar? Não, não. E ele não ressuscitou o jovem pelo jovem, mas e sim pela mãe. Por quê? Porque ele sente compaixão da mãe. Porque Jesus sabe que na casa do Pai há muitas moradas. Sabe que quando a gente terminar essa caminhada, nós vamos encontrar com Deus. Nós vamos ter um encontro com Deus Pai, o Deus de amor. Então, para o jovem, a situação não era ruim. Ele faleceu e foi para junto de Deus. Olha que lindo. Mas para a mãe era diferente. Por quê? Primeiro, quando o marido morria naquela época, a mãe era cuidada pelos filhos. Só que essa mulher tinha um único filho, tinha acabado de perder. Além da dor de perder o seu único filho, tem a dor de ficar abandonada, ficar às mãos dos sacerdotes do templo, né? Que muitas vezes eram corruptos, não ajudavam as viúvas. Ficava desamparada.
Uma mulher que perde o amor da vida dela, o marido, e perde o seu único filho. E ainda fica desamparada. Jesus tem compaixão e aquilo move Jesus a fazer esse milagre. Olha que lindo. Um outro milagre que é muito grande e é anunciado por todos os cantos é a multiplicação dos pães. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 8, Jesus olha para aquela multidão que o seguia 3 dias constante. Naquela época, gente, não existia a venda do São José, o supermercado Moreira, o supermercado Carrefour ou outros supermercados, né? Em volta para ir lá fazer uma compra e voltar. Ah, vou só na maquininha pegar um refrigerante ali, uma batatinha frita e voltar. Não, eles carregavam a comida da viagem nos embornais, naquelas sacolinhas de tecido. A maioria das vezes era pão e peixe seco. Só que depois de 3 dias, aquilo se foi. Jesus olha para a multidão, vê a multidão cansada, vê a multidão sofrida, e uma multidão, diz a palavra, que parecia uma multidão de ovelhas sem pastor. E Jesus fala assim, não podemos despedir esse povo, porque tudo aqui é muito longe. Estava num lugar isolado. Vamos dar comida para esse povo. E os apóstolos falam, mas como poder dar comida para esse povo? Jesus manda sentar, multiplica os pães e dá de comer para aquele povo. Muita gente. Olha que lindo. Mas primeiro veio a palavra compaixão. Jesus teve compaixão da multidão e deu de comer e alimentou aquela multidão. Olha que maravilhoso. Multiplicação dos pães. 5 pães, 2 peixes. 5.000 pessoas alimentadas. Olha o milagre, a força da compaixão que vem do coração de Deus. E um dos últimos, para mim, um dos mais bonitos, é a ressurreição de Lázaro. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11. De 1 a 43, mas nós vamos ler apenas os versículos 33 a 35, que diz assim: Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus, a viu é a irmã de Lázaro, sua amiga. Perguntou, onde colocastes? Responderam-lhe, Senhor, vem ver. E no versículo 35 diz, Jesus chorou. Olha que lindo. Jesus se compadece daquele homem, Jesus fica conturbado, Jesus teve compaixão e chorou. Jesus chora pelo seu amigo, mas chora pelo povo que está em volta. Suas 2 irmãs que ficaram sozinhas. Lembra? 2 mulheres que perdeu um homem, um irmão mais velho, que tomava conta de tudo. Então, perdeu o esteio da casa. Aquele homem era o esteio da casa, era a fortaleza. Ele é que tomava conta das partes do comércio, ele é que tomava conta da herança, do dinheiro da comunidade, da família. Além do amor que tinha também a questão social. Jesus tem compaixão. E o que ele faz? Vai ao túmulo, manda mover a pedra. E o povo fala, Senhor, já tem 4 dias, já deve estar fedendo. Por que 4 dias é importante? Porque para os judeus, depois de 3 dias, a alma já subia para Deus e não teria como reviver. Até 3 dias eles aceitavam. 4 dias era impossível. Então Jesus deixa passar 4 dias. Ele sabia que ele estava doente. Ficou um tempo parado. Chegou lá 4 dias depois, para quê? Para mostrar que para Deus nada é impossível. Que a morte não é a última resposta. A morte não é a última resposta. Quando nós morremos, quando esse corpo aqui morre, eu fecho os meus olhos aqui, automaticamente eu abro os meus olhos diante de Deus e eu tenho um encontro pessoal com Deus. É o momento da minha vida aparecer diante de Deus. Então a morte não é o final. Jesus mostra para nós. Mas por isso eu falo, antes do milagre, a palavra compaixão. Jesus compadeceu da família de Lázaro, dos amigos, e Lázaro ressuscitou. A palavra correta seria reviver, porque ressuscitar seria quando você morre e já não morre mais. Ressuscita, vai para junto de Deus e não há morte, mas reviveu. Mas a Bíblia fala ressuscitou, tá bom? Então, mas o termo correto seria reviver a pessoa. Estava morto e reviveu. Vai morrer de novo. Lázaro morreu outra vez e ressuscitou para junto de Deus. E olha que maravilha. Compaixão, milagre. É o caminho mais curto.
Tem outros caminhos para conseguir milagres, vários. E vou passar nos próximos vídeos. Me segue aqui no canal que você vai ver. Nós vamos falar sobre as outras maneiras de alcançar um milagre ou uma graça profunda de Deus, que há a diferença entre graça e milagre. Está no outro vídeo, você pode acompanhar aí. E eu vou contar 3 milagres que aconteceram, que eu vi acontecendo, ou que eu ouvi o testemunho, por causa da compaixão. Um dia eu estava em casa, uma pessoa me contou que um ente querido estava com uma síndrome, com uma doença muito, muito forte, e que por muitas vezes ele dormia mordendo o travesseiro porque não conseguia suportar a dor. Até o remédio fazer efeito, ele dormia, ele tinha que morder o travesseiro para poder suportar aquela dor. Na hora que ela me contou aquilo, eu comecei a chorar. E eu saí andando na rua, 1,90 m, chorando na rua, e eu lembro que foi uma inspiração de Deus. Eu falei, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Tem compaixão, Senhor, meu Deus, cura. Pedi a Deus cura. Eu não toquei, não rezei um Pai Nosso, Ave Maria, um terço, imposição de mães. Não, eu rezei só aquele momento. Eu pedi e naquele momento meu coração foi consolado. O consolo vem. 3 dias depois, a mesma pessoa me conta, fala, olha, ele não sente mais dor, está curado. Ninguém sabe por quê, era uma síndrome, não tinha cura. Aconteceu. Por quê? Deus me deu a graça de ter compaixão. Ah, o Rogério fez isso? Não. Deus colocou no meu coração o desejo, a compaixão, esse sentimento, essa emoção de sentir a dor do outro. Olha que lindo. Fui só um instrumento na graça de Deus. Outro momento, que para mim é um dos mais lindos, o Sebastião Bernardino, para quem tem a graça de ter, sei lá, 40 e poucos anos a mais, e viver em Goiânia, conhecer o Sebastião Bernardino, um homem muito santo, muito certo, muito reto. E ele tinha um dom de milagre que era fora do comum. Ele rezava e as graças aconteciam. Ele não tinha dúvida, ele não tinha medo. Ele acordava de manhã e ele falava, Senhor, dá-me o teu Espírito Santo. Rezava a oração do Espírito Santo e levantava totalmente ungido. Enquanto todo mundo tinha que fazer, ó Senhor, envia o teu Espírito Santo, enche meu coração. Não, ele simples. Ele foi pregar no interior de Goiás, agora Tocantins, e após o retiro, um grupo de pessoas falou, Sr. Sebastião, o senhor podia orar por uma criança que está com câncer nos olhos? Está no hospital? Ele falou, posso. Ele foi até lá. Quando ele chegou, o impacto de ver os olhos da criança, eu não sei como é que estava, mas estava muito feio. Ele viu a criança e a mãe aos pés da cama e se sentiu comovido. Ele não deu conta de rezar. Eu lembro até hoje que ele contava, ele repetiu 3 vezes, olhando para a criança e falava, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Ele sentiu a dor daquela família. E ele, sem fazer uma oração, só com a palavra, só com a frase, oh meu Deus, repetida por 3 vezes, ele viu diante dos seus olhos a criança ser curada. Olha que lindo. Olha a profundidade disso. Compaixão gerou um milagre. Sentir a dor do outro gerou um milagre. E por último, no nosso grupo de oração chamado RCJ, tinha mais ou menos 700 pessoas, mas durante um tempo esse grupo ficou meio morno. Teve uma época que ele ficou meio morno, começamos a perder alguns fiéis, o povo já não cantava do mesmo jeito, já não orava do mesmo jeito. Eu lembro que acabando o grupo de oração, uma moça levantou a mão, queria dar um aviso, me mostrou um panfleto, na época era panfleto, não tinha internet, não tinha nada, de um primo dela, um priminho dela, uma criança também, que estava com leucemia e que precisava de muito dinheiro para fazer uma cirurgia em Curitiba. Nós pegamos, demos as mãos e eu lembro que a gente ficou comovido. Você via nos olhos das pessoas, do grupo de oração, o choro, a tristeza de ver aquela compaixão, aquele sentimento de sentir a dor. Eu falei, gente, Deus é muito maior do que tudo isso. Ele pode tanto ajudar a gente a conseguir o dinheiro, ou como ele pode curar essa criança. Vamos rezar? Um Pai Nosso, uma Ave Maria. Rezamos, fomos para casa. Na sexta-feira, o núcleo e algumas pessoas se reuniram na capela, como toda vez a gente fazia, sexta-feira, meio-dia. Pedimos a Deus que Deus realizasse milagres no grupo de oração. Nem lembrávamos do menino mais, ser honesto. Na segunda-feira que vem, na outra segunda-feira, começamos a oração. A moça já, logo na animação, ela levantou a mão,
quero dar um testemunho. Subiu, deu o microfone para ela, falou assim, meu primo foi para Curitiba, foi fazer os últimos exames e o médico disse que não encontrou nada. Não existe nada para ser feito. O menino foi curado. Como? Compaixão gera milagre. Então, o que eu quero falar para você agora, não desista. Deixa, se aproxima de Deus. Ore, clame a Deus, que Deus te dê um coração que tenha compaixão, que se compadeça da dor do outro. É um dom, é uma graça de Deus. Compadecer com o outro, padecer com a outra pessoa que sofre. E toda vez que isso acontecer, não tenha medo de orar. Às vezes não precisa nem pôr a mão, nem precisa falar para a pessoa que vai rezar. Não, vai para uma capela, ora na rua, ora dentro do seu carro, deixa as lágrimas saírem, porque geralmente vem o choro, porque você sente a dor daquela pessoa e por ser um milagre é uma dor profunda. Não acontece a graça. Então, meu irmão, minha irmã, Deus é bom sempre. Deus é compaixão e é compaixão sempre. Não tenha medo de se aproximar de Deus, de recorrer a Deus, de pedir a Deus, Senhor, faz um milagre na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor, naquela pessoa que sofre. Então nós te pedimos, Pai amado, que em nome de Jesus o Senhor nos dê a graça de ter compaixão daqueles que sofrem, sentir a dor do outro. Obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Muita paz, muita saúde, paz e bem. Nos vemos aqui no canal. Amém? Paz e bem.